Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. O evangelho desta quinta-feira, Marcos capítulo 8, versículos de 27 a 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Eles responderam: "Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é um dos profetas." E Jesus perguntou: "E vós, que dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Messias." Jesus proibiu severamente de falar a alguém a respeito. Em seguida começou a ensinar, dizendo que o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: "Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais, e a você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa, Rádio Vida Nova FM. Sejam bem-vindas a esses canais de evangelização. Uma alegria ter você aqui. Deus abençoe grandemente a tua vida. Amados irmãos, nesta quinta-feira, a liturgia nos leva a essa reflexão, onde Jesus e seus discípulos estavam a caminho de Cesareia de Filipe. Jesus pregava muito ali, naqueles povoados, e eles estavam a caminho. E no meio do caminho, Jesus perguntou para os seus discípulos: "O que o povo anda dizendo que eu sou?" "Ah, mestre, uns falam que o senhor é Elias, outros falam que o senhor é João Batista, outros falam que o senhor é um dos profetas do Antigo Testamento." E Jesus então diz: "E vocês, quem acha que eu sou? O que vocês acham que eu sou?" Pedro tomou a palavra. Por que Pedro tomou a palavra? Porque Pedro era o discípulo mais velho. Então Pedro tomou a palavra e disse: "Tu és o Messias, o Cristo, o Filho de Deus." Jesus então proibiu ele severamente que contasse isso a alguém. Jesus não queria que a fama dele se espalhasse. Jesus não queria isso. Então ele proibiu Pedro para que contasse a alguém. Pedro então ficou em silêncio de imediato, né? E Jesus começou a ensinar. De repente, Pedro, tomado pelo impulso maligno, disse: "Que isso não aconteça contigo, Senhor. Que isso não aconteça contigo." E Pedro então começou a repreender Jesus. A repreender. Jesus então, com toda a autoridade na frente dos discípulos, fala para Pedro: "Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens." Naquele exato momento, Pedro ficou em silêncio. Amados irmãos, o demônio ele tentou de tudo destruir o plano da salvação. Quem é o Salvador? Jesus. E o demônio tentou de tudo para destruir. E se ele tentou destruir Jesus, que é Deus, imagina eu e você. Imagina o quanto somos tentados, o quanto somos provados. Imagina, por isso que nós devemos orar, nós devemos buscar esse Deus constantemente, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Busque o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. O tempo é curto, o tempo está se esgotando, meu irmão, minha irmã. É preciso buscar o Senhor, é preciso confiar nele, é preciso entregar nas mãos dele a nossa família, a tua vida. Entregue nas mãos de Jesus e deixe Ele cuidar. Deus te abençoe, que a graça e a paz de Deus sejam no seu coração. Paz e bem, não se esqueçam de compartilhar. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Paz e bem.